Olá pessoal, Paulo Carrion. Estamos lendo o livro de Dom Miguel Ruiz, A Voz do Conhecimento, capítulo 3. A mentira de nossa imperfeição. Lembranças da infância são revividas. Lembro de meu tempo de criança, eu era muito livre, era maravilhoso ser criança. Lembro de que aprendi a caminhar antes de aprender a falar. Eu era como uma pequena esponja tentando aprender tudo. Também recordo meu modo de ser antes de aprender a falar. Quando criancinha, eu era totalmente autêntico. Nunca fingi ser o que não era. Minha tendência era brincar, investigar, ser feliz. Minhas emoções governavam tudo. Eu só queria fazer aquilo que gostava e tentava evitar aquilo que não gostava. Toda a minha atenção estava concentrada no que eu estava sentindo e eu percebia as emoções que saíam de outras pessoas. Se quisermos, podemos chamar a isso instinto, mas era uma espécie de percepção. Eu corria para algumas pessoas porque confiava nelas. Não chegava perto de outras porque me sentia incomodado. Sentia muitas emoções que não conseguia explicar. Naturalmente, porque não tinha palavras. Lembro-me de acordar, ver o rosto de minha mãe e me sentir dormindo, dominado pelo desejo de agarrá-la. Não sabia que esse sentimento se chamava amor. Amar era completamente natural. Sentia-me assim em relação aos meus brinquedos, e também ao gato e ao cachorro. Lembro-me de ver meu pai chegando do trabalho e eu sair correndo em sua direção e saltar sobre ele com toda a alegria, com um sorriso grande e bonito, completamente autêntico. Eu podia estar nu e não me preocupar com o que as pessoas pensavam. Eu sempre era o mesmo, fosse o que fosse, porque não tinha conhecimento, não tinha um programa em minha cabeça, não sabia o que eu era e nem me preocupava em saber. De mesma forma como um cachorro não se preocupa com o fato de ser cachorro, mas age como cachorro, late como cachorro. Pois bem, eu era assim. Vivia a minha vida por meio da minha integridade. Antes de eu aprender a falar, era assim a minha verdadeira natureza. Continuei a analisar as minhas lembranças de infância e descobri que alguma coisa acontece a todos nós. O que acontece? Ora, acontece o conhecimento. Lembro-me de quando comecei a aprender as palavras. Aprendi os nomes de todos os objetos que percebia. Aprendi uma língua e que foi ótimo. Podia então usar palavras para pedir o que desejasse. Meses ou talvez anos depois, minha mente amadureceu o necessário para assimilar conceitos abstratos. Com esses conceitos, algo incrível aconteceu. Comecei a criar histórias como meio de qualificar tudo, o certo ou o errado, o que devo ou não devo ser, o bom ou o mal, o belo ou o feio. Aprendi com meus pais não só o que eles diziam, mas o que faziam. Aprendi não só o que me diziam, mas o que diziam sobre as outras pessoas. Aprendi a interagir. Copiava tudo o que via. Observava meu pai, muito poderoso com suas opiniões firmes, e desejava ser como ele. Mal podia esperar ser adulto para ter a opinião própria. Quando finalmente entendi a língua, quase todo mundo começou a me dizer o que eu era. O modo de aprender a meu respeito era ouvir as opiniões dos contadores de história que me cercavam.
Minha mãe criou uma imagem de mim com base no que ela acreditava que eu era. Ela me dizia o que eu era e eu acreditava nela. Então meu pai me dizia o que eu era e era algo completamente distinto, mas concordava com ele também. Naturalmente, cada um dos meus irmãos e irmãs tem sua opinião a meu respeito e eu concordava com eles. Certamente sabia mais do que eu, embora sempre tenha sido eu que habitou neste corpo físico. Nada disso tinha lógica, mas eu estava me divertindo. Então fui para a escola e a professora me disse o que eu era, e tudo ia bem. Até que ela me disse de que jeito eu deveria ser, mas não era. Concordei, e aí começou o problema. Ouvia a professora dizer: crianças, vocês precisam trabalhar muito para serem alguém, para terem sucesso na vida. O mundo está dividido entre vencedores e perdedores. E vocês estão aqui se preparando para vencer. Se vocês trabalharem bem, talvez sejam advogados, médicos e engenheiros. A professora me contava histórias sobre todos os presidentes do passado e o que eles faziam na infância. Naturalmente, todos os heróis eram vencedores, e eu era uma criança, era inocente. Aprendi o conceito de vencedor. Concordei que deveria me tornar um vencedor e pronto. O compromisso ficou armazenado em minha memória. Em casa, ouvi meus pais dizerem: Miguel, você tem que se comportar assim para ser um bom menino. O que significava que se eu não me comportasse daquela forma, não seria um bom menino. Eles não disseram isso, mas foi o que entendi. Para ser um bom menino, você precisa fazer A, B e C. Aí será premiado. E se você não for daquele jeito, será castigado. Opa! Eu sou tão pequeno. Eles são tão grandes. Tentei me rebelar, mas saí perdendo. Eles venceram. Comecei a fingir que era o que não era, para evitar o castigo, mas também para receber o prêmio. Tinha de ser o que eles determinaram que eu fosse, porque o prêmio só valeria para os bons meninos. Lembro-me que tentava com muito empenho me transformar naquilo que queria que eu fosse, só para receber o prêmio da atenção deles e ouvi-los dizer: Miguel, você é um menino muito bom. O que eu não percebia por trás de todas as mensagens que ouvia eram as mensagens silenciosas que nunca eram ditas, mas que eu lograva entender. Não sou do jeito que deveria ser. Não é certo ser quem eu sou. Se a mensagem é: Miguel, você precisa trabalhar muito para ser alguém, isso quer dizer que, neste momento, não sou ninguém. Na mente de uma criança, a mensagem silenciosa que entendi foi: eu não sou bom o suficiente. E não é só isso. Nunca serei bastante bom, pois não sou perfeito. Eu concordo, e naquele momento, como a maioria das pessoas, começou a buscar a perfeição. E assim que a imagem de perfeição é introduzida em minha mente, é aí que deixo de ser o mesmo e começo a fingir que sou o que não sou. Essa primeira mentira acontece em meu primeiro ano de escola, quase de saída. Ficar sentado naquela sala de aula e ver a minha primeira professora me causa profunda impressão. A professora é uma adulta.
Diga a ela o que disser, só pode ser verdade da mesma forma como deve ser verdadeiro tudo o que dizem meu pai e minha mãe. Ela é uma ótima professora que realmente gosta de crianças, e embora seja principalmente positiva a mensagem que recebo, a consequência é um pouco diferente. Por trás daquela mensagem há uma coisa muito sutil. Vou chamá-lo de mentira de minha perfeição. Essa é a principal mentira sobre mim com a qual me comprometo a acreditar. É a partir daquela mentira, outras mais são inventadas para sustentá-la. Aquele foi o momento da minha queda, quando comecei a sair do céu, quando a minha fé na mentira começou a realizar sua magia. Exatamente como um milagre, ela começa a fazer efeito ao meu redor. Tenho de trabalhar muito para ser o bastante para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos e minhas irmãs mais velhos, para os meus professores. É avassalador, mas ainda não acabou. Ligo a televisão e ali também me dizem qual deve ser a minha aparência. Como devo me vestir, como devo ser, mas não sou. A televisão me fornece mais imagens de heróis e vilões. Vejo pessoas que se esforçam muito para serem vencedoras. Lutam pela perfeição, querendo ser alguém importante, querendo ser o que não são. O verdadeiro drama começa quando me torno adolescente, pois agora não se trata apenas de não ser bom o bastante para as outras pessoas. Já não sou nem mesmo para mim. O resultado é a auto-rejeição. Tento provar meu valor a mim mesmo, trabalhando muito para tirar notas altas na escola. Esforço-me por ser melhor nos esportes, o melhor jogador de xadrez, o melhor em tudo. A princípio, faço isso para impressionar meu pai e meus irmãos mais velhos. Depois faço para impressionar a mim mesmo. A essa altura já não sou mais autêntico. Perdi minha integridade, minha autenticidade, porque já não tomo decisões como base naquilo que é bom para mim. É mais importante satisfazer o ponto de vista de outras pessoas. Quando na escola passo do nível fundamental para o seguinte, eles me dizem: você já não é mais uma criancinha. Não pode agir como uma criancinha. Agora tem de se comportar desta forma. O tempo todo me esforço para satisfazer outras pessoas, fingindo que sou o que elas querem que eu seja. Começo a procurar a opinião de todo mundo. Tenho boa aparência? O que você acha de mim? Fiz um bom trabalho? Estou procurando apoio, procurando alguém que me diga: Miguel, você é muito bom. E se estou com alguém que me diz o quanto sou bom, este alguém pode manipular minha vida com toda a facilidade, porque preciso daquele reconhecimento. Preciso que me digam que sou inteligente, que sou maravilhoso, que sou um vencedor. Não consigo ficar sozinho comigo mesmo. Quando estou só, eu me vejo como um perdedor e minha autocrática é severa, porque não sou de forma como deveria ser segundo a minha história. Julgo a mim mesmo e me considero culpado. E então começo a usar tudo ao meu redor como instrumento de autopunição. Tenho a tendência a me comparar com outras pessoas. Ah, elas são melhores do que eu. Bem, elas são piores. A comparação faz com que me sinta um pouco melhor, mas então eu me vejo no espelho.
Eca, não me agrada o que vejo. Eu me rejeito e é claro que não me amo. Com bastante prática, começo até a acreditar naquilo que estou fingindo. Mais tarde, quando tento realmente me firmar na sociedade, eu me torno médico. Será que isso finalmente me transforma em um vencedor? Não, claro que não. Existem cardiologistas, neurologistas, cirurgiões. Então me torno um cirurgião, mas segundo a minha própria história, ainda não sou bastante bom. Tenho de mim uma imagem de que acredito quando estou sozinho e protejo imagens diferentes para outras pessoas, dependendo daquilo que desejo que elas acreditem a meu respeito. Na tentativa de projetar minhas imagens, preciso defendê-las. Sou obrigado a me tornar muito inteligente só para cobrir todas as mentiras. Continuo a fingir que sou todas essas imagens e, graças a anos de prática, acabo virando um grande ator. Quando sofro uma desilusão amorosa, digo a mim mesmo: isso não te dói. Eu não me importo. Estou mentindo. Estou fingindo. Quase poderia ganhar um Oscar por minha interpretação. Que bobagem! Que drama! Eu poderia dizer que o drama da minha vida começou quando concordei que não sou suficientemente bom. Quando ouço meus professores, minha família e a televisão me dizerem: Miguel, você tem de ser desta maneira, mas eu não sou. Ando em busca de apreço, de aceitação, de amor, não sabendo que se trata apenas de uma história. Estou buscando a perfeição e acho interessante ver que não ser perfeito se torna a maior desculpa usada pelas pessoas para justificar suas ações. Toda vez em que alguém comete um erro e precisa defender a própria imagem, diz: ora, sou apenas humano. Não sou perfeito. Só Deus é perfeito. Isso também se torna principalmente desculpa usada para cada erro que cometo. Ora, bolas, ninguém é perfeito. Excelente justificativa. Vou à igreja e me mostram imagem de santos. Isto é perfeição. Mas nos rostos dos santos vejo sofrimento e dor. Puxa, para ser perfeito preciso fazer como eles? Sim. Estou aqui para sofrer. E se eu sofrer com paciência, talvez quando morrer possa receber a recompensa no céu. Talvez então eu seja perfeito. Eu costumava acreditar nisso porque ouvi essas palavras com muita frequência. Mas é só uma história. Eu tinha em mente muitas superstições a respeito de tudo. Mentiras datadas de milênios atrás ainda afetam uma forma de como criamos nossa própria história. O que me disseram na infância foi: só Deus é perfeito. Toda a criação divina é perfeita, com exceção do homem. Ao mesmo tempo, foi dito que Deus colocou os seres humanos no topo da criação. Mas como os humanos poderiam estar no topo da criação quando tudo é perfeito, exceto os humanos? Para mim, não tinha lógica. Depois de adulto, comecei a pensar na contradição. Isto não é possível. Se Deus é perfeito, bem, Deus é aquele que cria tudo. E se eu realmente creio na perfeição da criação de Deus, então acho que ou somos todos perfeitos, ou Deus também não é. Amo a respeito de toda a criação divina.
Como poderia dizer, Deus, você criou bilhões de pessoas e elas não são perfeitas? Que eu diga que não sou perfeito ou que você não é perfeito é, na minha opinião, a mais ofensa que faz a Deus. Se deixamos de ver a perfeição, é que a nossa atenção está focalizada na mentira, naquela imagem de perfeição que nunca podemos ser. E quantos entre nós desistem de tentar ser a imagem de perfeição, mas ao desistir, deixam de agir como guerreiros? Simplesmente aceitamos a condição de fracassados, de incapazes de algum dia vencer, e lançamos a culpa em todos os fatores externos a nós. Não consegui vencer porque ninguém me ajudou. Por causa disso, ou por causa daquilo, ou por não importar o que. Existem centenas de desculpas, mas agora a autocrítica é ainda pior que antes. Quando ainda estamos tentando chegar à perfeição, existe um julgamento, mas não tão severo quanto depois de entregarmos os pontos. Então, tentamos disfarçar a frustração dizendo: eu estou bem. Esta é a vida que eu quero. Mas nós sabemos que fracassamos e não conseguimos entender de nós essa crença, esconder de nós essa crença. É natural fracassarmos toda vez que tentamos ser o que não somos. É muito difícil ser o que não somos, fingir que somos o que não somos. Eu costumava fingir que era muito feliz, muito forte e muito importante. Puxa vida! É mesmo um tormento viver daquela forma. É um embuste, uma situação em que não há vitória. Nunca se consegue ser o que não é. E nunca se consegue ser o que não se é. Eis a questão principal. Só dá para ser você mesmo e nada mais. E você é você neste momento. E isso não custa esforço algum. Não há necessidade de justificar o que somos, não há necessidade de trabalhar arduamente para nos tornarmos o que somos. Só precisamos voltar à nossa integridade, à nossa maneira de ser anterior ao aprendizado da fala. Perfeito. Na primeira infância, somos autênticos quando temos fome, só queremos comer. Quando cansados, só queremos descansar. Para nós, só o tempo presente é real. Não nos importa o passado, nem nos preocupa o futuro. Nós gozamos a vida. Queremos explorar o mundo e nos divertir. Ninguém nos ensina a ser assim. Foi assim que nascemos. Nascemos na verdade e crescemos acreditando em mentiras. Este é todo o drama da humanidade, todo o problema dos contadores de história. Uma das maiores mentiras da história da humanidade é a mentira de nossa imperfeição. Essa mentira teve um grande efeito sobre a minha vida, e embora eu diga aos demais que não façam suposições, sou obrigado a supor que, de uma forma ou de outra, isso acontece a todos nós. Naturalmente haverá diferenças na história, mas acho que o padrão é aproximadamente o mesmo para todos. Quase ninguém consegue escapar desse engodo. Eu era criancinha perfeita. Era inocente e engolia a mentira de que eu não sou aquilo que deveria ser. Acreditei que ainda tinha de trabalhar arduamente para me tornar o que eu deveria ser. Foi assim que aprendi a criar minha história, e porque depositei fé na história, ela se transformou em verdade para mim.
é a história. Mesmo cheia de mentira, é perfeita. Ela é maravilhosa e bonita. A história não é certa nem errada. Não é boa nem má. É apenas uma história, nada mais. Entretanto, se tivermos consciência, podemos mudá-la. Passo a passo, podemos retomar a verdade. Temas para reflexão. Quando criancinhas, somos totalmente autênticos. Nunca fingimos ser o que não somos. Nossa tendência é brincar e investigar, é viver no presente, é gozar a vida. Ninguém nos ensina esse jeito de ser, já nascemos assim. É essa a nossa verdadeira natureza antes de aprendermos a falar. Quando a mente humana amadurece o necessário para conceitos abstratos, aprendemos a qualificar tudo, certo ou errado, bom ou mal, belo ou feio. Criamos uma história sobre o que deveríamos ser, depositamos nela nossa fé e a história se converte em verdade para nós. Por trás de todas as mensagens que ouvimos na infância estão as mensagens silenciosas que nunca são ditas, mas que logramos entender. Não é certo ser eu, não sou bom o bastante. No momento em que concordamos, paramos de ser nós mesmos e começamos a fingir que somos o que não somos, só para agradar aos outros. Só para corresponder a uma imagem criada para nós por eles segundo a história deles. Você nunca pode ser o que não é, só pode ser você e nada mais. E você é neste momento, e isso lhe sobrecarrega. Nascemos na verdade, mas crescemos acreditando em mentiras. Uma das maiores mentiras da história da humanidade é a mentira da nossa imperfeição. É só uma história, mas acreditamos nela. E a usamos para nos julgar, nos condenar, nos punir e justificar os erros que cometemos. Tudo é perfeito na criação divina. Se não conseguirmos ver nossa perfeição, é porque temos a atenção fixada na nossa história. E as mentiras que existem nela nos impedem de enxergar a verdade. No entanto, com a consciência podemos mudar a história e retomar a verdade. Fim do capítulo 3. Se a leitura deste livro está fazendo sentido para você, peço que se inscreva no canal se você não estiver inscrito e que aperte o botão de curtir. Gratidão.